Daniel Prazeres, seja bem-vindo aqui à minha casa, ao meu espaço, ao meu estúdio. É aqui que nós vamos conversar sobre vários temas em 10 videoaulas e essa é a primeira delas. Essas videoaulas fazem parte do projeto Espiral, que é uma das linhas de ação do SINOS, Sistema Nacional de Orquestras. E esse projeto é resultante de um convênio entre a Escola de Música da UFRJ e a Funarte. Antes de começarmos a nossa videoaula, vou falar um pouquinho sobre mim, prometo que não vou demorar. Eu sou violista, atuo em 2 orquestras aqui no Rio de Janeiro, na Orquestra Petrobras Sinfônica e na Orquestra Sinfônica Nacional. Também sou professor de viola na Academia Juvenil da Petrobras e atuei em diversos grupos de câmara e estreando obras de música brasileira para violas em bienais, mostras de música, e também sou bacharel em viola pela Unirio e mestre em performance pela UFMG. Essa videoaula está sendo elaborada para você que mora longe dos grandes centros e às vezes não tem a oportunidade de ter uma aula individual de viola ou contato com outros músicos. Então, dessa forma, nós podemos nos encontrar aqui e falarmos sobre tópicos importantes na aprendizagem de um instrumento sinfônico, como a viola. Bom, o assunto da nossa primeira aula é a relevância dos estudos melódicos e estilísticos no desenvolvimento interpretativo. Você sabe o que é um estudo melódico? Qual é a diferença entre estudo melódico e estudo mecânico? Então, respondendo à primeira pergunta, os estudos melódicos eram obras musicais escritas por intérpretes, por professores ou solistas virtuosos da época e eram usados para o desenvolvimento interpretativo de estudantes e músicos da época. E essas obras também poderiam ser chamadas de caprichos, porque eram tocadas pelos próprios compositores e intérpretes. E respondendo à segunda pergunta, que era a diferença entre os estudos melódicos e os estudos mecânicos, é o seguinte: o estudo melódico é um estudo que tem por finalidade desenvolver a sua musicalidade, a sua expressividade em música. E os estudos mecânicos são exercícios meramente técnicos, em que você vai desenvolver habilidades específicas no instrumento, seja de mão direita ou de mão esquerda. Sobre esses estudos mecânicos, técnicos, o professor de viola Marco Cato, que também faz parte do projeto Espiral, irá abordar diversos temas desse assunto. Não deixe de conferir. Então, falando um pouquinho da história dessa literatura, os primeiros livros, métodos, caprichos escritos para viola surgiram ali com Michel Corrette por volta de 1770 e seguiram até Bartolomeu Campagnoli com os seus 41 caprichos para viola solo, escrito em 1805. Então figuras como Michel Corrette, Michel Joseph Gebauer, Franz Anton Hofmeister, Bartolomeu Bruni, Bartolomeu Campagnoli fazem parte desse início de métodos escritos para viola solo. É evidente que toda essa literatura se estende pelo século XIX e século XX, e vamos abordar esse tema numa próxima aula. E é claro que figuras como Richard Hofmann, Johannes Palasco, Lilian Fuchs, Berta Vollmer não poderiam deixar de ser citados aqui, pois escreveram estudos e métodos importantes para o desenvolvimento técnico e expressivo na viola. E o que devemos fazer antes de estudarmos um estudo melódico? Como é preparar um estudo? Você simplesmente começa a tocar para ver como é a música? Tenho que te dizer que esse não é um bom início. Bom, antes de você apreciar uma boa comida, você precisa conhecer os ingredientes, não é verdade? Antes de você começar a estudar, preparar um estudo ou um capricho, você precisa conhecer quem fez essa obra, quem foi o compositor, quem era o intérprete. Ou seja, qual é o contexto histórico daquela obra, aquele estilo musical em que a obra está inserida. Analisar o contexto histórico da peça já vai te fazer pensar sobre os aspectos interpretativos,
como o uso do vibrato, golpes de arco, articulação e assim por diante. A segunda coisa é você fazer um reconhecimento temático da obra e as suas estruturas, tanto melódicas quanto harmônicas. Reconhecer quais são as formas, se ela é da forma binária ou forma ternária. E outra coisa importante é que geralmente essas obras estão escritas na forma sonata. É muito comum ver um aluno estudando ou tocando um estudo melódico de forma mecânica, em que as notas são iguais e não há uma preocupação musical e expressiva com aquele discurso melódico. Você só vai conseguir ser convincente no seu discurso melódico, na sua interpretação, se você analisar aspectos como sonoridade e expressividade, relação tensão e relaxamento, tons vizinhos, tons afastados, cadências de engano, cadência suspensiva, cadência perfeita. Ou seja, todos esses aspectos vão embasar, vão fortalecer o seu discurso musical. Mas professor, você está falando então de fraseado musical? Sim, se você fez essa pergunta aí na sua casa, quer dizer que você entendeu completamente a nossa conversa até aqui. Frasear nada mais é do que valorizar determinadas notas, acordes, abusar do uso de dinâmicas e ainda mais construir o discurso como se ele fosse um texto, fazendo respirações, acentuações, acelerando-os, retardando-os, etc. Tudo isso é construir o seu discurso musical a favor da sua interpretação. Além de todas essas questões interpretativas e musicais em que nós conversamos, você não pode se esquecer que existe uma série de questões puramente mecânicas e técnicas que devem ser trabalhadas nos estudos. Bom, quando você encontra um amigo, um familiar, você geralmente pensa o que você quer dizer, da maneira como você quer dizer. E isso acontece também no nosso instrumento. Tudo isso que conversamos agora nada mais é do que uma concepção, uma pré-concepção daquilo que você quer dizer ao tocar. Então, depois de tudo isso sendo construído e aprimorado no seu dia a dia, você pode tocar a obra como se você estivesse tocando em uma sala de concerto, simulando e fazendo uma performance musical daquilo tudo que você se preparou para dizer musicalmente. Parabéns por você ter chegado comigo até o final dessa aula. Gostaria de agradecer a sua companhia e se você teve alguma dúvida, reveja esse vídeo quantas vezes você puder e coloque em prática tudo que você aprendeu até aqui. E assista os próximos vídeos do Projeto Espiral. E lembre-se, disciplina é o segredo para o sucesso com seus objetivos com a viola. Até!